A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, trazer uma reflexão para a nossa vida. Livro de Esté, capítulo número 5, versículo número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real fronteiro, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cedro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou na ponta do cetro. Então disse o rei: Que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Glória a Jesus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, o texto ora lido, os versículos que acabamos de ler, eles nos conta uma história, ele é referente a uma história dos judeus na província de Suzã, que a Bíblia nos conta que enquanto o povo judeu ele tinha sido levado cativo e estava sob o domínio dos medos persas, houve ali um homem chamado Amã, onde a Bíblia se refere a ele, Esté se refere a ele diante do rei sobre o mau Amã, em que ele tinha uma certa ira. Aqui, biblicamente, no livro de Esté, apresenta que ele tinha ira dos judeus e ele não gostava, principalmente de Mardoqueu, que ele encontrava Mardoqueu às vezes na porta do palácio, e ele tinha um ódio de Mardoqueu. E nesse ódio, nessa ira, e principalmente porque Mardoqueu ele não se curvava, não prestava continência perante ele, não se curvava perante ele. E nisso ele conseguiu concordar sutilmente com a assinatura de um édito, de uma lei, que sacrificasse, que matasse todos os judeus que houvesse na província. E ele conseguiu convencer o rei, a persuadiu e conseguiu convencer o rei a assinar esse édito, selar com o seu anel. E uma vez uma lei assinada, selada com o anel do rei, ela não poderia voltar atrás, ser revogada. E Mardoqueu, quando soube dessa situação, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, e ele mandou avisar a Esté o que estava ocorrendo. E quem era Esté? Esté era a rainha, a esposa do rei. Esté era uma judia que sofreu, perdeu seus pais, foi criada com um tio, mas que devido a todo o seu sofrimento, chegou um dado momento que ela foi escolhida para ser rainha. Deus criou uma situação e Esté chegou a ser rainha. Olhando diante da visão humana, e nós podemos dizer assim, até Deus honrou Esté de todo o sofrimento que ela passou, Deus tinha um plano e honrou e colocou ela numa posição de rainha. Mas a situação de Deus colocar Esté numa posição de rainha não foi só para ser rainha. Porque Deus tinha propósito, além de todo o sofrimento que Esté passou, Deus abençoar a vida de Esté, de forma de ela perder os pais, foi levada cativa, passou por escravidão, todo o sofrimento, depois de todo o sofrimento, Deus colocou ela numa posição, em um palácio, para ser rainha, para ter uma vida boa. Mas não era só chegar a ter uma vida boa, o propósito de Deus não era exaltar simplesmente Esté e colocar numa posição de rainha. O propósito de Deus ia muito além de honrar Esté como rainha após ela ter passado todo o seu sofrimento. O propósito de Deus não era só na vida de Esté. O propósito de Deus com Esté era na vida de todo o seu povo. Amã, ele era da descendência de Agag, da Agagita. Quem foi Agag? Agag foi aquele rei que Deus mandou Saul destruir todo o reino, destruir todos os amalequitas. E Saul ele falhou, ele poupou Agag. Alguns estudiosos dizem que Saul poupou a casa de Agag, poupando a casa de Agag e poupou família.
A Bíblia vai dizer que Samuel ele terminou cumprindo o mandato de Deus e matou Agag, mas restou descendente de Agag. E esse Amã era descendente de Agag, descendente de uma geração que Deus mandou apagar da face da terra, porque a geração que tentou impedir do povo de Israel passar para alcançar a promessa na terra prometida. Se opôs. Quando o povo de Israel só precisava de caminho para passar, essa geração ela impediu, lutou para tentar impedir do povo passar para alcançar a promessa. Você encontra essa história no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 14. E você encontra Deus ordenando a Saul a destruir essa nação, em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 3. Só que aí, num momento difícil, num momento de uma sentença de morte, num momento que o povo judeu estava tudo condenado à morte, de uma forma traiçoeira, de uma forma que o inimigo estava tentando apagar os judeus da terra. Nesse momento de dificuldade, Esté era a rainha. Só que nesse momento o rei estava separado na câmara do rei, onde ninguém podia entrar a não ser que ele chamasse. E Esté precisava entrar na presença do rei, mesmo sem o rei ter chamado, para interferir, para pedir, para clamar livramento do seu povo. Quando Mardoqueu mandou falar com Esté sobre o acontecimento, capítulo 4, versículo 11, Esté avisa a Mardoqueu o que o rei estava separado na câmara e ela não podia entrar. E Mardoqueu vai e diz no capítulo 4, versículo 14, que se Esté se calasse naquele tempo, salvação e livramento para os judeus viria de outra parte, mas ela e a casa dela ia perecer. Mardoqueu estava dando uma garantia que, independente de se ela se calasse, Deus ele tem um compromisso de salvação para o seu povo. E se um escolhido, alguém que Deus chamou para a obra, parar, Deus levanta outro. Mas a consequência vem sobre a casa daquele que Deus chamou, que Deus preparou em tal lugar. E Esté, quando ouviu essa repreensão de Mardoqueu, Esté, ela teve uma estratégia. Ela entendeu que ela precisava de uma preparação para entrar na presença do rei, para pedir interferência acerca da morte que estava determinada para o seu povo. E qual foi a preparação que Esté entendeu que ela precisava? Jejum e oração. Esté convocou Mardoqueu e todos os judeus em uma união de oração e jejum de 3 dias. E no terceiro dia ela ia entrar na presença de Deus, ou seja, melhor dizendo, ela ia entrar na presença do rei para pedir o livramento do seu povo. Esté entendeu que não era de qualquer jeito, precisava de oração e jejum. Nós estamos passando num momento de uma pandemia que praticamente é uma sentença de morte para muitos. E nós aprendemos que essa palavra aqui, que se toda a igreja se separar no jejum e na oração, Deus opera maravilha. Entrar na presença de Deus em jejum e oração, Deus opera. A Bíblia diz que Esté orou, jejuou, a Bíblia vai dizer que Esté jejuou. No terceiro dia ela se levantou, se vestiu das vestes reais e entrou na presença do rei. E o rei estendeu seu cetro de ouro para ela. E disse a ela, pede o que tu quer e parte do reino se te dará. Então nós vemos aqui uma importância de buscar a Deus em jejum e oração. E entrar na presença do rei após ter jejuado e orado. O rei estendeu o cetro de ouro e disse, pede o que queres e parte do reino se te dará. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, né? E co-herdeiro de Cristo. Se nós entrarmos na presença de Deus nas nossas orações, no jejum, Deus ele nos dá livramento. Deus, ainda que a sentença vinha, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus leva a vida eterna, que é Cristo Jesus. E quando eu, você, clamamos, descemos na oração, no joelho, no jejum, nesse tempo de pandemia, Deus ele levanta do seu trono. Ele nos escolheu. Aqui Esté representa a esposa do rei.
A igreja é a noiva do Cordeiro. Se a igreja ela desce na oração e no jejum e se levanta espiritualmente na presença de Deus, o Senhor se levanta do seu trono, estende o seu cedro de ouro que representa a autoridade de Deus para abençoar, para liberar a bênção para a sua igreja. Você cristão, você meu amigo, minha amiga, jejue, ore, clame por sua família, busque ao Senhor, entre na presença de Deus vestido das vestes reais de verdadeiros cristãos, de verdadeira cristã, de verdadeiros servos e serva de Deus, e Deus vai estender o seu reino, o seu bastão e vai abençoar a sua vida. A Bíblia diz: no terceiro dia que Esté se levantou, entrou na presença do rei, ele do pátio, ele sentado, só em ver ela vestida de vestes reais. Olha que a primeira resposta que Esté dá a Mardoqueu é que ninguém poderia entrar sem ser chamado. Mas ela teve uma preparação do jejum e na oração. E depois da preparação do jejum e da oração, ela teve a segunda preparação, porque se vestir das vestes reais. Nós, igreja de Cristo, precisamos estar vestidos das vestes reais de igreja do Senhor, fazendo a diferença na terra. Não está vestido como mundanos no comportamento espiritual, mas é o verdadeiro comportamento de igreja de Cristo na terra. Quando a igreja se veste da santidade, quando a igreja se veste do que ela foi separada e se coloca na presença de Deus, Deus estende as suas mãos para abençoar a sua igreja. Jejuamos sim, oramos sim, e procuramos se colocar no caráter de verdadeira igreja do Senhor. E Ele estenderá suas mãos para abençoar a nós, igreja, e aos nossos familiares. Nós, igreja do Senhor, nesse tempo de pandemia, precisamos entrar na presença de Deus com jejum, oração e vestes reais. O que é as vestes reais da igreja? É a santidade que convém à casa do Senhor. Se nós nos vestimos disso e entrarmos na presença de Deus, Ele vai estender o bastão de ouro em direção que fala de autoridade, de glória. O bastão de ouro fala da glória de Deus. E vai dizer para nós: pede o que queres, e parte do teu reino, do reino eu te darei. Deus quer nos abençoar. Só precisamos entender como precisamos entrar na presença de Deus, para recebermos a bênção em nome de Jesus. Vamos aprender com Esté. Jejuar, orar e se vestir das vestes reais. Porque não é de qualquer jeito que se entra na presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Precisamos entrar como verdadeira noiva do Cordeiro. Quando a noiva entra na igreja para o casamento, todo mundo sabe que é a noiva. Porque as vestes da noiva é diferente, aleluia, da veste de qualquer convidado, de qualquer um que está ali. A veste da noiva é diferente num casamento. A igreja é a noiva do Cordeiro e a veste da noiva é diferente do mundo. Que Deus abençoe.